Se a sua paz depende do humor de alguém, isso não é amor, isso é dependência, e talvez você esteja chamando de intensidade, o que na verdade é medo de ficar sozinho ou sozinha. E essa confusão é o que tem feito muitas pessoas entrarem em círculos viciosos e a serem vítimas das piores tragédias que os noticiários e a internet têm noticiado. E responda aqui com sinceridade: o seu dia muda completamente dependendo de como a pessoa te trata? Se ela responde seco, você desmorona? Se ela demora para te responder, você entra em ansiedade? E se ela parece distante, você começa a se culpar? Você sente que precisa da validação dela para se sentir suficiente? Você já prometeu que não ia mandar mensagem, mas mandou mesmo assim? Já aceitou menos do que merece só para não perder? Já pensou? Eu sei que isso machuca, mas não consigo sair, e agora? O que eu faço? Parece que eu estou preso emocionalmente àquilo. Por mais que eu tente ir para o lado oposto, mas aquilo acaba me puxando. O que eu faço? Porque talvez o problema não seja amar demais, mas seja depender demais. E é aí que as pessoas muitas vezes fazem essa confusão entre amor e dependência emocional. Porque a maioria das pessoas acha que dependência emocional é grudar, mas não é só isso. Dependência emocional é quando você terceiriza o seu valor, ou seja, você terceiriza algo que é responsabilidade sua. E antes de você entrar no relacionamento, é responsabilidade sua você se valorizar, não é? Quando a sua autoestima fica nas mãos de alguém, isso é um problema. Não, você não pode fazer isso, porque você é responsável pela sua autoestima. Quando você precisa ser escolhido para se sentir importante, não. Entenda bem uma coisa: o seu senso de valor, ele está primeiramente porque Deus te ama. Segundo, porque você é uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, que tem inteligência. Você é uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado, tem consciência, o que te machuca e o que não te machuca. Então você não se precisa se sentir importante para alguém para você se sentir validado, estar com a autoestima em dia, não. E com isso pode acontecer mesmo que você pareça forte por fora, mesmo que você mantenha aquele discurso dizendo: não, eu sou duro, não tenho emoções e nem sentimentos, não. Agora, imagina essa situação aqui comigo. A relação já não está boa, você sabe, seus amigos sabem, mas você continua insistindo em algo que está te machucando, está acabando com você. Porque toda vez que você tenta se afastar, aí vem aquele vazio, aí você acaba voltando novamente. E aquela sensação de que sem aquela pessoa você não é o suficiente, então aí você volta. Não porque você está feliz, mas porque ficar dói menos do que sair. Aí você acaba se adaptando, você acaba se diminuindo, você se silencia, você acaba perdendo a sua identidade, você acaba aceitando e tolerando falta de respeito, abusos, coisas que são inadmissíveis no relacionamento, você acaba aceitando totalmente por causa da dependência e chama isso ainda de amor, que é aquilo que está te matando, mas no fundo você está sobrevivendo emocionalmente. É por isso que quando nós falamos amor nos dias atuais, as pessoas não entendem e não compreendem, porque dependência emocional geralmente nasce da insegurança profunda e do medo do abandono. Porque se em algum momento da sua vida você aprendeu que o amor ele é instável, seu cérebro passa a buscar a confirmação constante. Você não precisa disso, porque o amor verdadeiro é aquele amor tranquilo, é aquele amor onde você tem a sua identidade, onde a outra pessoa te aceita com seus
acertos e erros. A pessoa, ela te ama tanto pelas suas qualidades quanto pelos seus defeitos, e ela faz de tudo para você crescer. E o verdadeiro amor, né, como diz a Bíblia Sagrada, ele não machuca, ele não fana, ele não busca os seus próprios interesses, não. Mas você, a dependência não, você começa a se medir pelo valor da atenção que você recebe, e quando você não recebe aquela atenção que você acha que é devida a você, você sente para baixo, e é quando a atenção ela diminui, você sente como se você estivesse perdendo a si mesmo. E os sinais mais claros de dependência emocional são medo excessivo de perder, dificuldade extrema em terminar, ansiedade constante na relação, necessidade de validação e aceitar desrespeito para não ficar só. Percebeu aí os sintomas? E aí, você se enquadrou, se acha em algum desses sintomas aqui? Deixa nos comentários. Não é sobre amar, é sobre precisar. Agora, deixa eu ser direto e honesto com você aqui. Enquanto você continuar acreditando que precisa de alguém para você ser completo, você vai aceitar qualquer coisa que te pareça preenchimento. Dependência emocional faz você negociar a sua dignidade, faz você ignorar a sua intuição, faz você viver em função do outro, e isso não é bonito, não é romântico, é perigoso e pode te colocar em situações constrangedoras e até mesmo provocar tragédias, porque você vai se perdendo aos poucos e ninguém percebe, e muito menos você. Mas esse canal aqui, Labirintos Afetivos, existe para abrir esses olhos aí que estão difícil de ser aberto, porque aqui a gente fala sobre apego ansioso, carência disfarçada de amor, autossabotagem, medo do abandono e reconstrução emocional, porque aqui você não aprende a depender melhor, não, você aprende a se fortalecer, porque o amor saudável, ele não nasce da necessidade, ele nasce na escolha, e escolha só existe quando você consegue ficar sozinho, sem se sentir vazio. Talvez você não seja fraco ou fraca, talvez você esteja carente de si mesmo, e quando você aprende você a se validar, você não aceita qualquer coisa só para você não ficar só, porque dependência emocional não é sentença, é consciência esperando acontecer. E se esse vídeo fez você enxergar, comenta aqui nos comentários: eu quero ser inteiro ou inteira, e fica. Porque labirintos afetivos, a gente aprende a se amar, não aprende a amar pela necessidade, a gente aprende a amar sem se abandonar, e sabendo que antes da gente valorizar alguém, nós precisamos nos valorizar. Antes de a gente amar alguém, nós precisamos nos amar primeiro. Antes da gente realmente querer estar bem com outra pessoa, precisamos estar bem com o nosso psicológico, com nossos sentimentos, com nossas emoções e principalmente com a nossa espiritualidade. E saiba, para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E se você quiser compartilhar a sua história conosco aqui do canal e fazer com que a sua história vire vídeo, mande aqui o seu relato para labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.